Olá, meu nome é Thaisa Palhares, eu sou professora de Estética do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse verbete arte, né? O que é a arte. E, em primeiro lugar, né, para a gente tentar começar a refletir sobre o que é arte e se é possível termos, né, chegarmos num conceito de arte, eu diria que a gente tem que fazer primeiro a seguinte divisão, né? O que é a arte? Aquilo que foi feito pelos artistas, pelos diversos artistas ao longo da história, e a maneira como a arte virou uma reflexão filosófica específica, principalmente a partir do século XVIII, né? Onde então a filosofia, enquanto um pensamento, uma forma de pensamento específica, busca entender o que é a arte, né? Algo que é feito pelos artistas. Então acho que é preciso fazer essa divisão, né? Que a gente pode fazer essas duas formas de abordagem, né? Do ponto de vista da criação, né? Do ponto de vista dos artistas e do ponto de vista da reflexão sobre a obra dos artistas. Então a primeira coisa que eu diria é que a arte é um conceito histórico, né? Eu acredito que não é possível a gente chegar a um conceito essencial, né, uma essência do que seria obra de arte, como se esse conceito atravessasse toda a história da humanidade. Então, quando a gente observa a própria reflexão filosófica sobre esse objeto arte, né, sobre esse artefato, essa atividade, né, que a gente costuma a entender como sendo arte, e que obviamente, também remete a uma tradição específica do pensamento ocidental, né? Então a gente está lidando também com uma forma de pensamento ligada ao Ocidente. A gente vai voltando lá para os gregos, para o Platão, né? Portanto, Platão, Aristóteles, a palavra que os gregos usavam, né, para se referir ao que a gente entende hoje por arte, com A maiúsculo, né? Nada mais era do que uma técnica, né? Eles usavam a palavra techné para se referir às obras, o que a gente chama hoje de obras de arte, né? Então a arte era, né, grosso modo ali no pensamento dos gregos, era mais uma forma de atividade humana, né? Ela era um fazer, ela estava ligada com a ideia de artefato e com esse fazer humano que se distinguia de outras formas de fazeres. Tá certo? Então não é o sentido da arte como a gente entende hoje, né? Como uma esfera autônoma de conhecimento. A arte era pensada como um fazer. E o Platão, né, se refere então à arte, e quando eu penso arte, né, no caso estou pensando especificamente no Platão e na análise que o Platão faz sobre a arte na República, ele está pensando nas artes ainda que a gente vai depois chamar de artes visuais ou a escultura, né? Não é tanto, por exemplo, a música para o Platão não entrava nesse conceito do que ele chamava então de artes imitativas, né? Então, também surge então lá na Grécia, já pensamento grego, uma forma de conceituar esse fazer específico do ser humano, né? Como uma forma de imitação, a partir do conceito de imitação, né? Esse conceito de imitação, ele vai ser paradigmático, né, na história da estética e na maneira como a filosofia, então, compreende e reflete sobre a arte, né? Basicamente, a gente pode pensar até a modernidade, né? Então, a ideia de que a arte, né, é uma forma de imitação. Então, é só a partir especificamente no século XIX, na passagem do XVIII para o XIX, né, que a gente começa a tentar pensar esse fazer humano, né, que gera artefatos, que cria algo, né, que é um produto diferente, né, que não é a mesma coisa do que a filosofia, o conhecimento filosófico, mas também não é um trabalho, simplesmente um trabalho, né? Um trabalho utilitário, mas também não é ciência, não é? Então a partir da passagem do XVIII para o XIX que começa a se pensar a arte a partir de outros paradigmas que não apenas o paradigma da imitação, né?
Então a arte deixa de ser simplesmente ou imitação da natureza, ou do que a gente vai chamar também da bela natureza, né? E a arte passa a ser vista também como uma forma de expressão, né? E aí essa forma de expressão, ela pode ser tanto a forma de expressão do sujeito, mas ela também pode ser uma forma de conhecimento do mundo ligado a uma outra maneira de pensar o mundo, né, de exprimir o mundo por meio de objetos artísticos, tá? Então, diríamos assim, que a gente é dentro do universo, do escopo, assim, de uma maneira muito genérica, né, a gente pode um pouco fazer essa divisão entre esse paradigma, pensar a arte como o paradigma a partir da imitação, e depois, né, que é isso que marca até o que nós entendemos como a modernidade e também o início da arte moderna, a arte é pensada então como expressão, né, como uma forma expressiva. E então a gente já começa a perceber aí que tem um componente histórico aí, né, no seguinte sentido também, que as próprias artes, que a gente chama as artes nas suas particularidades, é que a poesia, a literatura, a poesia, ou a pintura, ou a escultura, ou a arquitetura, né, ou a música, ou a dança, o teatro, né, eles também as próprias artes, elas começam a se transformar, né. Então, um pouco eu penso que, do ponto de vista de se pensar a arte a partir do campo da filosofia, né, o que a gente tem é sempre um diálogo muito forte e muito atento com o próprio movimento histórico, né, que ocorre do ponto de vista da história da arte mesmo, né. A arte vai mudando, os artistas vão criando outras linguagens, né, os artistas vão, de certa maneira, rompendo alguns paradigmas, né, eles vão modificando, eles vão se criticando, e o que a filosofia um pouco busca fazer a partir dessa pergunta, o que é a arte, né, é entender essas mudanças, né, entender como essas mudanças se dão, entender se essas mudanças, você pode pensar essas mudanças a partir de um certo sistema, de uma organização sistemática, por exemplo, como faz o Hegel, né, na sua estética, ou não, né? Ou você também pode pensar, a filosofia pode pensar como é que a arte, ela apresenta, né, na sua materialidade, né, essa materialidade desse fazer artístico, outras formas de pensamento que ainda a filosofia não foram pensadas pela própria filosofia. Então, eu diria assim que definir o que é arte até do ponto de vista então da filosofia, né? Porque você pode definir o que é arte a partir do ponto de vista da história da arte, ou a partir do ponto de vista de uma teoria da arte, mas do ponto de vista da filosofia, né, do que seria a filosofia ou uma filosofia da arte, eu diria que essa definição, ela sempre, de certa maneira, estará atrelada às próprias criações artísticas, tá? Então isso eu acho um ponto importante dizer, né? Que existe esse jogo, esse movimento que também é um movimento histórico, né? A arte muda e também, então o pensamento da filosofia sobre a arte também vai tentando mudar, né? Ele não é estanque. Por outro lado, existe também uma reflexão importante, que eu acho que é muito importante na história da estética, particularmente, que é se pensar, se perguntar pela origem da obra de arte, né? Por que o homem faz obras de arte, né? Por que o homem não se contentou na sua história, né, no seu desenvolvimento humano, simplesmente a atividades relacionadas mais à técnica, ao conhecimento científico? Por que um homem, em um determinado momento específico da sua história, que a gente não consegue determinar exatamente qual é, né, ele foi buscar criar imagens ou criar ficções, né, que poderiam até ter um sentido ritual num certo momento, em determinadas sociedades, a gente não sabe exatamente. Estou pensando, por exemplo, nas obras pré-históricas, nos desenhos nas cavernas, né, pré-históricas, né, se aqueles desenhos têm ou não sentido ritual, a gente nunca vai conseguir saber, né, mas de alguma maneira aquilo já é expressão de que o homem, enquanto homem, né, a sua especificidade enquanto ser humano,
ele não se contentou simplesmente em criar objetos utilitários, né? Ele também criou objetos que lidam com a ideia de imaginação e de ficção e que buscam, de certa maneira, criar um outro mundo, né? Então essa pergunta sobre a origem da obra de arte, né, que na verdade é uma pergunta, a meu ver, ela é uma pergunta que ela nunca vai ter uma resposta precisa, mas ela não precisa ter uma resposta precisa, porque na verdade o interessante, né, é o caminho, né, que a gente faz para tentar entender, né, por que o homem, então, em um certo momento, como vai dizer, alguns filósofos vão dizer, ele também resolveu se dar o prazer de realizar atividades lúdicas, né? Daqui a pouco a gente usa o termo lúdico, que é um termo muito associado à ideia de arte, né? Que tem a ver um pouco com a ideia de brincadeira infantil também, né? E que diz respeito a uma forma de atividade humana, né? Que talvez seja até anterior, em certo sentido, que a própria atividade racional, né? Então, um pouco lendo também a poética do Platão, do Aristóteles, quando ele diz que a primeira forma de conhecimento das crianças e de todo ser humano é a imitação, é por meio da imitação, né? E a arte, então, para o Aristóteles está relacionado a esse paradigma da imitação, a gente pode se perguntar, né, que a arte talvez seja, né, ou essa atividade que a gente historicamente vai chamar de arte, mas que é uma atividade mais ampla, que está ligada com a ideia de uma criação de imaginário, com a criação de ficções, com a criação de um universo lúdico. Bom, por fim, eu queria dizer que o que a gente vive hoje no mundo, na nossa época contemporânea, diremos assim, a partir da segunda metade do século XX, né, a gente vive no âmbito da arte ou das artes, né, no plural, o que a gente chama da arte contemporânea, né, ou seja, a gente está teoricamente num outro período histórico, um período histórico que traz muitos desafios para se pensar a questão da arte, principalmente porque aqueles gêneros específicos de arte ou as linguagens da arte, elas se expandiram, né? Então hoje o que você considera arte, eu acho que qualquer pessoa que tem algum contato maior com arte vai perceber que às vezes um objeto colocado no canto num canto numa parede de museu que você nunca necessariamente ia identificar como uma obra de arte, que hoje é compreendida como arte, então eu acho que a arte contemporânea ela traz novos desafios para se pensar, né, esse conceito de arte, exatamente porque a gente passa, né, a partir da segunda metade do século XX, né, um pouco uma herança das vanguardas, das vanguardas modernas, né, uma certa expansão, né, daquilo, né, do fenômeno que a gente considera como sendo um fenômeno artístico. O que cria, eu acredito, um grande desafio para os filósofos pensarem, então, quais são os limites, é possível estabelecer limites, né, para o que é arte e o que é considerado hoje um fenômeno artístico, né, inclusive artefatos ou fenômenos artísticos que não necessariamente estão relacionados com a nossa tradição ocidental, né? Então, eu acho que hoje o campo de estudo, né, para você tirar, né, a reflexão sobre arte, ele se expandiu bastante. Eu acho que dos grandes desafios é se perguntar, é possível ainda, né, a gente limitar o que é ou não arte? Né? Então, diria que esse talvez seja um dos desafios para quem vai trabalhar com a estética contemporânea, né, tentando pensar, obviamente, a partir das obras contemporâneas, das obras de arte contemporâneas. Bom, pessoal, então aqui eu fiz uma apresentação muito breve, né, das possibilidades de se pensar a arte a partir do campo da filosofia. E aí, se vocês quiserem, a gente vai deixar aqui uma bibliografia para vocês poderem se aprofundar sobre o assunto.